Salve Maria, sou missionário Zé Roberto. O tema aqui é 2 Coríntios 11:4, irão pregar vários Jesus diferentes, que é outro espírito. Os protestantes, eles acham um mais biblista que o outro. Esquecendo a tradição, esquecendo o magistério, que tem pastor. 1 Coríntios 2:28, Deus constituiu primeiramente os apóstolos nessa igreja, que é a esposa de Cristo, o corpo místico de Cristo, em sintonia com a cabeça, Colossenses 18, João 8:32, conhecer a verdade vos libertará, a verdade é essa, está na igreja, Efésios 3:10. Meu Pai procura os verdadeiros adoradores, João 4:23, vai estar na igreja a Eucaristia, a verdadeira adoração. E a Universal prega um evangelho, a Assembleia prega outro evangelho, a Mundial, a Triangular, a Adventista, a Batista, a Luterana, os Testemunhas, a Universal, a Mundial, a Plenitude prega outro Jesus diferente. Ao contrário do fundamento dos apóstolos, Efésios 2:20, e profetas. Segundo Pedro 1:20, não podemos ter uso pessoal e interpretação pessoal da Escritura. É interpretação pessoal de interpretar, de ensinar a igreja. Romanos 10:15, como pregarão se não for enviado? Romanos 10:15, né? Em Mateus 10, 1:4, Marcos 3, Lucas 6, ali você vê quem Cristo enviou, quem Cristo capacitou, e o destaque também no Novo Testamento, Pedro, e no Velho Testamento, Moisés. O porta-voz do pastor, que fazia a ponte, que fazia a mediação da revelação, e passava para o sacerdote Arão, de acordo com o Novo Testamento. Só pode ter um porta-voz. Que interessante. Aqui, ó, é simples, cara. Só você sair por aí, você vai ver, cada esquina tem uma igreja fundada. Ó, 2 Coríntios 11:4. Porque quando aparecer alguém pregando-vos outro Jesus diferente daquele que vos temos pregado, ou você está de receber outro espírito diferente do que haveis recebido, outro evangelho diverso do que haveis apacentemente aceitar. Quer dizer o quê? Se é outro evangelho, se é outra revelação, se é outro espírito, então vai ser a doutrina, não vai ser a doutrina que Cristo ensinou aos seus apóstolos. Vai ser uma doutrina, uma igreja que não vai ter pastor. Vai ser doutrinas de homens, fundamento de homens e revelação de homens também. Cristo, ele apresenta uma doutrina. Como vai dizer Marcos 1:22. Ou então o João 7:17. Ou então Atos Apóstolos 2:42. Esse perseverar na doutrina dos apóstolos. Que interessante, cara. Se você for catar aqui em Isaías 42... Olha só que interessante, ó. 1. Eis meu servo que eu amparo, meu eleito, a qual dou toda a minha afeição. Faço repousar sobre ele meu espírito, para que leve às nações a verdadeira religião. Está falando que a prefiguração de Cristo que vai levar ao povo, vai ensinar a verdadeira religião para quem? Para os seus apóstolos, a sua doutrina. Ele não grita nunca, ele leva a voz, não clama nas ruas, não quebrará o caniço rachado, não extinguirá a mecha que fumega. Quer dizer o quê? Ali desce o Espírito Santo sobre Jesus Cristo de João Batista, batizando ele ali naquele deserto, e Cristo é cheio do Espírito Santo para levar a verdadeira religião, como vai dizer Tiago 1:27. Que interessante. E ele, nessa verdadeira religião, você vai ver uma doutrina, Marcos, aqui, ó, 1:22, maravilhava-se da doutrina, porque eu ensinava como que tem autoridade, e não como os escribas. Agora você cata em Mateus 28, 19 e 20, ó, ide, pois ensinai a todas as nações, batizando no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinar e observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todo dia até o fim do mundo. Ó. Essa profecia é para a igreja. Eis que estou convosco até o fim do mundo. O Espírito Santo, ele assiste essa igreja. O Espírito Santo está nessa igreja, não em várias igrejas. Porque o Espírito Santo, ele não é um espírito divisor. Ele só está ali na verdadeira igreja, onde foi fundada, gerada, onde vai ter a verdadeira religião, onde vai ter a verdadeira doutrina, onde vai ter pastoreio, onde vai ter seus sucessores.
onde tem Eucaristia, onde tem uma só fé, um só batismo, Efésios 4:5, e a verdade será conhecida pela igreja, porque essa igreja é um corpo místico, é um corpo santo, esposa de Cristo. Por isso que Mateus lá 16 diz, sobre ti, Pedro, edificarei a igreja, termo feminina. Que interessante. Não está falando de várias igrejas. Segundo Coríntios 4, e não pregar para Jesus diferente, só você vê. Mas a Mundial é uma igreja? A Assembleia é uma igreja? Os Adventistas é uma igreja? Não, são seitas. Porque não vem do fundamento dos apóstolos, não vem sobre o Calvário, sobre a cruz. Não, a igreja vinda de homens, fundamento de homens, e é outro evangelho. Ao contrário, a doutrina e ao contrário, o pastoreio é uma igreja que não tem Maria, que não tem a mãe. Os apóstolos moravam junto com Maria, os apóstolos 14. A esposa do Espírito Santo, a cheia do Espírito Santo, a mãe da igreja, a mãe de Cristo. Que interessante. Se você focar aqui em João, aqui, ó, 16. Tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco. Preciso conduzi-la. Também eu virão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Quer dizer o quê? É um só rebanho, cara. É um só pastor. Não é vários pastores. Não é vários rebanhos. Porque se você for perceber e a analogia da Bíblia, a Universal tem um rebanho. A Assembleia tem outro rebanho. A Mundial tem outro rebanho. Cada dessas igrejas tem um pastor. Não, é um só rebanho. Como diz aqui em João 10, 16. E que interessante, em João 7, ali 14, não, João 7, 17, ó, Cristo, ele traz uma doutrina, não de homens, em Gálatas lá, 1:11, eu vejo não tem nada de homem, mas mediante uma revelação do alto, sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja, quando foi a carne dessa de revelação, mas meu Pai que está no céu. Se está interessante que você perceber que a doutrina não vem de homens, a revelação não vem de homens, mas do próprio Deus, do próprio Espírito Santo. João 7, 17, ó. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, extinguirá a minha doutrina, é de Deus ou se falo de mim mesmo. Interessante. Se você focar aqui mais além, João 17, 21, ó, para todos que seja um, assim como tu, Pai, está em mim, eu em ti, para que também ele esteja em nós. E o mundo crê que tu me enviaste. Disse-lhe a glória que me deste, para que seja um como nós somos um. Eu nele e tu em mim, para que seja perfeita a unidade, e o mundo reconheça que me enviaste. Eu os amaste como amaste a mim. Quer dizer o que? Aqui já cai todas essas, segundo Coríntios 4, esses vários Jesus diferentes, esse outro Espírito, essas várias igrejas. Porque a igreja que Cristo fundou, que gerou lá na cruz, ela tem uma doutrina, ela tem uma unidade e é unida. E essa igreja, que é o corpo místico, é unido com Cristo, que é a cabeça, e com o Pai. A unidade da igreja. Agora você vai seguir uma igreja que não tem unidade, que se apartou do corpo místico e da cabeça para seguir as suas próprias conclusões, as suas próprias doutrinas, as suas próprias revelações, que não está em sintonia com a igreja, que é a esposa de Cristo, e com Cristo e com o Pai. E já está fora, como diz aqui em João 17, 21 e 23. Tanto em 1 Coríntios 10, o apóstolo Paulo também fala o mesmo termo. Olha só, 1 Coríntios 10, roga-vos, irmão, roga-vos, irmão, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejam em pleno acordo, que não haja entre vós divisões, vivem em boa harmonia, no mesmo espírito e no mesmo sentimento. Se você for catar agora em Atos dos Apóstolos 2, 42, perseverava ele na doutrina dos apóstolos, de todos eles apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém, e o temor estava em todo o coração. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Por quê? Porque Cristo ensinou, porque os apóstolos estão pregando o que aprenderam com a convivência com Cristo. Todos os fiéis, Atos 2, 44, todos os fiéis viviam unidos. Tinha tudo em comum.
Ou o fariseu, unido de coração, frequentava todo dia o templo, partia o pão na casa e tomava a comida com alegria e singeleza de coração. Partia o pão que era a Eucaristia. Olha só que interessante, o fariseu louvava a Deus e cativava a simpatia de todo o povo. E o Senhor cada dia lhe ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. Glória a Deus, aleluia. Nós temos que voltar a essa origem da unidade. A origem dos primeiros cristãos pregou, anunciou a unidade. Hoje você vê cada igreja pregando, a mundial prega uma coisa, a Assembleia prega outra coisa, a Adventista prega outra coisa, e tal, essas bilhões, trilhões de denominações não estão pregando o verdadeiro evangelho. Não é somente a Bíblia, então vamos seguir somente a Bíblia, de acordo com o que foi pregado, de acordo com o que foi ensinado. Segundo Coríntios 4, irão pregar, falaram Jesus diferente. Quer dizer o que é isso aqui? É divisão. Segundo Coríntios, em Gálatas lá 1, não há dois evangelhos, são apenas pessoas que semeia a confusão. Se nós, algum anjo abaixo do céu, pregar outro evangelho, seja inválido. Se pegar doutrina diferente, é inválido, como vai dizer aqui em Gálatas. Viu como os protestantes não seguem a Bíblia? Ele segue a Bíblia do seu uso, manobra a Bíblia do seu agrado. Se você for pegar a pé da letra da Bíblia, então, meu irmão, pode fechar todas essas igrejas. Aqui, ó. Gálatas 1, 9. Repito aqui que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente da que recebeste, seja eles como tal. Quer dizer que doutrina diferente, que é doutrina de homens. Não é a doutrina que foi ensinada por Cristo e passado pelos apóstolos oralmente, de tradição até hoje. São doutrinas diferentes, são outros Jesus diferentes, são um evangelho diferente, é um evangelho diversos. E cada esquina tem uma igrejinha fundo de quintal. E as pessoas vão dar ouvido a esse tipo de pregação. Salve Maria, sou missionário José Roberto. Seja louvada a Igreja Católica. A única que é autorizada por Deus na terra. A única que foi gerada e fundada lá na cruz. A única que é santa, porque o fundador dela é santo, porque o corpo místico é santo. Salve Maria, sou missionário José Roberto.